Graça e paz, gente amiga. Aqui estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazermos uma palavra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós nesta oportunidade. Dou graças a Deus por poder estar com vocês mais uma vez, meditando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na palavra anunciada pelos seus profetas, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, e buscando cada vez mais nos aprofundar dentro da direção do Espírito Santo, da direção de Deus Pai, dentro do contexto do que está escrito, do que é a palavra, do que é Evangelho, de como viver em espírito e não na carne, de como conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus e não a nossa. Peço a você que está nos acompanhando um pouco da sua atenção, porque serão palavras que o Espírito Santo vai nos orientar como vivermos melhor aqui neste plano, nos preparando para a vida eterna. E gostaria de pedir você que se inscrevesse no canal Pastor Paulo César Oliveira, acionasse o sininho, se você sentir no seu coração, também compartilhasse as nossas mensagens. A mensagem de hoje, a pregação do Senhor Jesus. A pregação do Senhor Jesus. É o que nós iremos meditar, porque o apóstolo Paulo fala do alvo da pregação. Então, nós vamos falar sobre este tema nesta mensagem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, ele teve uma visita, um encontro que por ele nunca iria acontecer se não fosse a bondade do Senhor Jesus. Para quem acompanha a passagem bíblica e sabe todo o histórico de Paulo, sabe que Paulo era um homem que perseguia os cristãos, perseguia aqueles que serviam o Senhor Jesus e quem falava do Evangelho anunciado por Jesus Cristo. Mas eis que a bondade e a misericórdia do Senhor chegou até Paulo, e foi Jesus Cristo que pregou para Paulo, e ele veio com uma luz tão forte, um corpo celestial, uma claridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, tem essa passagem, que Paulo caiu por terra, cego, perdeu a visão, com aquele clarão, com aquela luz, aquele fogo, aquele poder todo, e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Sou eu, Senhor Jesus Cristo. E isso bastou para Paulo se converter, se converter de um jeito, que foi o apóstolo do amor. E dentro desse contexto, Paulo pregou o que Jesus tinha pregado, até com mais firmeza que os próprios discípulos que caminharam com Jesus. Então Paulo se transformou no amor pleno, no principal mandamento de Deus Pai e Deus Filho. E dentro do contexto de ensinamento do Senhor Jesus, e é esta a mensagem que o Espírito Santo quer dizer para você hoje, para que você também possa crescer em espírito, como Paulo cresceu, e se transformar um novo homem, uma nova mulher, para que você tenha esse choque de realidade, de conhecimento do que é a palavra, do que é a pregação deixada pelo Senhor Jesus Cristo, não a pregação de homem, não a sabedoria do homem, mas sim o ensinamento que está na Bíblia, o ensinamento que o livro sagrado nos apresenta. Nós começamos a entender a maneira em que Jesus caminhava para que nós possamos caminhar da maneira que ele caminhou. Jesus sempre negou ser rei, e eles sempre quiseram levar a ele ao trono. Sempre diziam: é o rei dos judeus. A população, a multidão queria fazer dele rei. As autoridades queriam que ele confessasse ser rei dos judeus, mas ele não.
ele nunca se colocou como rei. Ele sempre se colocava como servo. Ele sempre se colocava por último. E tanto que a palavra diz, quer ser primeiro, se coloque em último, porque os últimos serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. A palavra diz, se você quer sentar na frente, fica lá atrás. Fica lá atrás, para que você seja convidado. Vem, senta à frente, para que você receba a honra. A palavra diz que é diminuindo que nós crescemos. E não é tendo soberba e achando que somos grandes que nós crescemos. A palavra diz, em 1 Coríntios 27, você que se acha muito sábio, muito inteligente, você que acha que de repente você sabe todas as coisas, cuidado. Você é o que menos sabe. Porque ele não vem para os sábios. Ele diz que ele não escolhe os sábios. Ele escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Então cuidado com a tua sabedoria humana. Cuidado com o teu achismo. Cuidado com a tua grandeza. Cuidado com a tua performance. Cuidado com as palavras que você introduz dizendo ser o ensinamento de Deus, mas que não está na Bíblia. Ele não disse para você que ele escolheria os sábios. Ele diz que ele escolheria as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheria as coisas fracas deste mundo para aniquilar as fortes. Então, uma especialidade dele é transformar um louco em um adorador com excelência, um pregador com excelência, uma pessoa com desvaneio a ser uma pessoa com intelecto extraordinário, celestialmente em espírito. Uma pessoa fraca na fé, fraca no espírito, uma pessoa em que ninguém dá nada por ela, acha que ela não vale nada, já julga como ovelha negra, como perdido. Uma pessoa que não, ao olho humano, diz, não, esse não tem mais jeito. Este é escolhido por ele. Esse fraco no pecado, esse fraco na carne, corre grande risco de ser chamado profeta do Senhor. E para você que se diz ser e pode não ser, porque ele escolhe os que não são para confundir os que são, a fim de que nenhuma carne se vanglorie em si mesmo. Ele não ensinou os discípulos a lavar os pés, ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Hoje a gente vê muitas situações em que muitos servos querem honrar suas lideranças e lavam os seus pés com motivo de agradá-las, de honrá-las, mas a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina através do comportamento do Senhor Jesus é ele lavar os pés dos seus discípulos. Tanto que Pedro quis, argumentar, não vai me lavar, não tem parte comigo, Pedro. Então pode lavar. Lava o pé, lava a mão, lava a cabeça. Não precisa. Lavando os pés, o resto está limpo. Você está entendendo? Você não pode mudar, está escrito. É viver. Você não tem que estar criando moda. Não tem que estar mudando o que foi decretado. Ele ensinou as cabeças dos líderes, o maior, a servir o menor. Você está entendendo? Você que se acha grande, você está servindo? Você que se acha poderoso, você está servindo? Você que se acha superior, você está sendo humilde? Ele ensinou isso. E não só ele, aqueles que o servem também faz isso. João Batista, os anciões, os líderes, os principais das sinagogas, mandaram seus enviados até João. Diz quem tu és. Tu és Elias? Não, não sou. Tu és o Messias? Não, não sou. Tu és profeta? Não, também não sou. Quem tu és então? Para que possamos responder àqueles que nos enviaram. Quem tu és? Eu sou a voz que clama no deserto.
Arrependei-vos dos vossos pecados, endireitai a vossa vereda, porque vem aí aquele que tira o pecado do mundo, do qual antes de mim é maior do que eu, do qual não sou digno de desatar as taliscas da sandália, as tiras da sandália. João era profeta, João era, sim, mas ele disse não ser. João era grande, mas se vestia com roupa de camelo, pele de camelo, comia mel silvestre e cavanhoto. Tanto era grande que o próprio Senhor Jesus disse, está escrito, nascido de mulher nessa terra, não há ninguém maior do que João Batista. Quando ele disse nascido de mulher nessa terra, não há ninguém maior do que João Batista. E Jesus nasceu nessa terra, porque ele veio em carne. Não há ninguém maior do que João Batista, nascido nessa terra. Nascido nessa terra. É lógico que Jesus não contava porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas nascido de mulher, com a intimidade humana, a relação homem e mulher, não há ninguém maior que João Batista. Mas sendo ele maior na terra, é um dos menores no reino do céu. Para você ver a grandeza que está lá. Jesus ensinou você ficar por último e servir. Ele ensinou você ser servo. Ele não ensinou você tirar a pele da ovelha e a gordura. Ele não ensinou você escandalizar o evangelho. E hoje nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade de pregoar o evangelho, porque muitas pessoas estão distorcendo o que está escrito. Prega o evangelho para o seu bem, não para o bem da humanidade, não para a paz mundial. A Bíblia diz, consolai o órfão, atendei as viúvas, dar pão a quem tem fome e água a quem tem sede, vestir a quem está com frio, está nu, orai pelos enfermos e visitai os cativos. É isso que Jesus ensinou. Ele ensinou isso, a você diminuir para você crescer. É você se colocando por último que você é primeiro, é você descendo que você sobe. É você servindo que você é servido. É você amando que você é amado. Você precisa aprender muito com Jesus. Você que quer ser líder, você que quer pregoar o evangelho, você que quer anunciar as boas novas, cheio de boas intenções, precisa saber que você tem que ser o último a comer e a beber. O último a se servir, primeiro serve. Você deve ficar lá atrás, não na frente. Dá lugar para os outros. Você deve lavar os pés, não ter os seus pés lavados. Você deve partilhar o pão, multiplicar. Você deve levar as boas novas, impondo as suas mãos, orando, curando, sem fazer acepção de pessoas. Romanos 2:11. Sem fazer acepção de pessoas. Ainda estava lendo isso hoje. É sim. Romanos 2:11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Se você é sábio, se faz de tolo para ganhar o tolo para Jesus. Se você diz que é forte, se faz de fraco para ganhar o fraco para Jesus. Se você é, faz que você não é, faz que não são, para que você possa ganhar os que não são para Jesus. Porque é esse que ele vem escolher. Porque às vezes as pessoas querem chegar até você para saber do evangelho, mas elas ficam até envergonhadas pela grandeza que você se coloca. Elas têm medo e intimidade, não têm com você, não têm acessibilidade a você. Essa é a grande palavra. Tem acesso a você de que forma? Só pelas plataformas? Só pelos vídeos? Pelas curtidas? Pelas mensagens? Qual é o tete-a-tete? Qual é o contato físico? Qual é o abraço, o toque de mão, impondo as mãos, orando e abraçando, como Jesus fazia? Jesus ia aos valados,
Jesus ia atrás dos enfermos. Jesus ia para as ovelhas perdidas do nosso Pai. Jesus ia atrás daqueles miseráveis que não tinham aonde colocar a sua cabeça. Jesus disse: tu me segues? O Filho do Homem não tem aonde encostar a cabeça, enquanto as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos. E tu me segues? Tem certeza? Jesus mostrou o caminho e o caminho é esse. Se você quer viver em Cristo Jesus, você precisa morrer. Se você quer viver com Jesus, você precisa morrer para o mundo. Porque se você ama o mundo, se torna inimigo de Deus. Jesus disse: pega a tua cruz e me segue. Ele disse para você pegar a sua cruz, porque a dele ele levou. Colocaram alguém para ajudar ele, mas ele não pediu, ele carregou a cruz dele até o final. Ele não trocou o lugar dele no madeiro. Não beberei o cálice do meu Pai? Para isso eu vim, para vencer o pecado. E se você foi chamado, e se você é escolhido, e se você abre a boca para dizer que o poder de Deus está em você, então opere no poder de Deus, amando uns aos outros, respeitando, se colocando por último, dando vez para os outros, ajudando as pessoas a crescer, levando as pessoas a evoluir, a ter entendimento da palavra que é evangelho, a viver em paz e harmonia, a conhecer a verdade, e não desvie elas dos caminhos da verdade. Apresente o evangelho anunciado da forma que Jesus anunciou. Quer a vida eterna? Então morra. Paulo disse, depois do encontro com o Senhor Jesus: se eu viver é ganho, mas se eu morrer é lucro. Se deixar ele vivo, ele prega, e se ele morrer, ele se encontra com Jesus. Ele disse: eu já não vivo em mim, Jesus vive em mim. Então, se você quer ser representante de Cristo, você tem que dar o lugar para que Jesus caminhe com seus passos, para que Jesus toque com suas mãos, abrace com seus braços, fale com a sua boca, veja com seus olhos, ouça com seus ouvidos. Você precisa ser imitador de Cristo, mente de Cristo, embaixador de Cristo. E o que Jesus fazia, você tem que fazer. Não se colocando por primeiro, mas sim se colocando por último. Não tirando, mas dando. Curando, libertando, pregoando, animando, exortando, santificando, convertendo, batizando, curando, salvando, amando, repartindo. Não é aparência, é essência. Deus está aqui. Deus é espírito e verdade, Ele está aí em você. Você sofre porque você não conhece a verdade, mas se conheceres a verdade, ela vos libertará. E a verdade é essa que eu estou pregando para você. Você não precisa fazer nada extraordinário. Ele não quer sacrifício. Ele não quer sacrifício. Ele quer obediência. Ele quer intimidade. Ele quer um espaço para habitar. Ele quer um coração puro e um espírito reto. Salmo 51:10. Ele quer o teu coração. Ele quer caminhar com você. Ele está à porta e bate, quer que você abra para ele cear contigo. Apocalipse 3:20. Ele é o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Ele não quer tirar a vida da ovelha. Ele é o bom pastor. As ovelhas ouvem a sua voz e o segue. Ele entra pela porta do curral das ovelhas e as ovelhas o conhecem. João 10:9. É desse Cristo, é desse evangelho que eu estou falando para você. É esta palavra que você tem que seguir. Está escrito, é bíblico. Foi Jesus que pregou, foi Paulo que pregou, foi quem caminhou com Jesus, foi quem teve visão e contato com Jesus, é quem conhece Jesus na intimidade que prega a verdade. O que não está aqui na Bíblia, o que não está escrito, é criação do homem. O que não está escrito é criação do homem. Quer que eu diga para você?
Primeiro congresso que aconteceu e converteu uma cidade inteira, aconteceu no interior de uma baleia. Jonas passou 3 dias no ventre de uma baleia. E a minha fé é tão grande que se dissesse que a baleia passou dentro dele, eu ia acreditar. Está entendendo? Ele foi a Nínive, pregou, e a cidade toda foi convertida, inclusive o rei. Congresso de 3 dias no ventre da baleia. O maior congresso que aconteceu foi numa sepultura. Congresso de 3 dias. 3 dias. O povo disperso, tristeza, choro e dor. Mas no terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, toda a humanidade tem uma nova aliança com Deus. Todos nós ressuscitamos por ele. De uma forma de entrega, de sacrifício, de amor, de obediência. Foi através da desobediência que o pecado entrou no mundo, quando Adão não ouviu, mas não respeitou a ordem de Deus. E cometeu um pecado, comendo um fruto que não era para ele comer, dado por Eva. Então não cometa esse pecado. Não cometa esse pecado, você. Ensine a verdade, pregue a verdade e viva a verdade. Nós somos livres para adorar. Ele é o maior. Que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Esta é a palavra para hoje. Para você entender que Jesus te ama. Ele veio para te ajudar, para ser teu ajudador, para te salvar, para te resgatar. Ele pagou um grande preço. Deus pagou um grande preço. Ele deu o seu Filho por amor a nós. Vamos valorizar o sacrifício de Jesus, nos doando aos nossos irmãos, não tirando a pele deles, não nos aproveitando, não fazendo deles escada para subir, mas fazendo eles subir junto conosco para a morada eterna. Medite nessa palavra. O comportamento de Jesus, o que ele fazia, você deve fazer. E quando você vê alguém pregoando o evangelho, pergunte-se: Jesus faria isso? Se você dizer sim, ele faria, então pode seguir. Agora, se você dizer assim, não, Jesus não faria isso, então abra teu olho, porque a palavra também diz que pelas suas obras o conhecereis. Então você conhece, você não é enganado, você se engana se quiser. Ninguém é enganado, você se engana se quiser. Você se engana porque não conhece a verdade. João 8,32. Se você lê a Bíblia, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te levar para morar na eternidade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro caminho para chegar a Deus se não for por ele. Amém, irmãos? Graça e paz. Esta é a mensagem para hoje. Se você sentir no coração, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e compartilha a mensagem com mais alguém. Jesus te ama e eu também. Quero te encontrar na glória de Deus, na vida eterna, para nunca mais nos separarmos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Até a próxima mensagem.